Boa noite, doutores. Nossa, minha voz estava horrível agora. Boa noite. Vamos dar mais uns minutos para a galera entrar mais gente aí. Estamos com 11 integrantes aqui. Já viram as notas de vocês? Ainda não. Já, professor? Eu lancei no sistema hoje de manhã. Obrigado nada, mano. Foi tu que fez o trabalho, não fui eu, não. A nota é tua, não precisa agradecer, não. Obrigado pelo reconhecimento do trabalho, professor. De nada, bicho. Vocês que não viram ainda, aproveitem esses minutinhos aí para dar uma entrada no sistema. Olhar se professor, eu Adonias está nesse Lenovo aí, tá? O que tem o Lenovo? É Adonias o nome. É porque é o computador que eu estou usando. Tá bom. Minha mulher. Quem não entregou ainda, assim, que ainda tá, tem alguns alunos que tiveram alguma dificuldade aí, tem duas colegas de vocês que estão doentes, tem uma até que está com Covid. Esquenta a cabeça, tenta fazer até amanhã e tal, que eu vou lançar essa semana aí, eu dou um jeitinho de lançar. Viu, professor? O Gil também está passando, ele tá com Covid, ele tá fechado no quarto. Ele tá sem computador lá. Tá, eu dou um jeitinho, fala para ele depois falar comigo quando ele estiver se sentindo melhor e tal. Ok. E aí a gente vê como é que faz, tadinho dele. Faz muito tempo? Ele estava se queixando desde a semana passada. Não sei se observou na aula passada, ele estava se queixando já. Aí eu só acho. Que foi aí, segunda-feira, na aula da segunda, ele nem participou, eu liguei para ele por fora, no privado dele, ele pegou, reclamou que ele estava com muita dor no peito, muita dor, muito cansaço e falta de ar. E ele foi no médico? Ele já pegou o exame, não? Eu acho que não, que já deixaram ele trancado no quarto já. Tomara que ele consiga fazer logo, porque se ele piorar, tomara que não, né? Mas se ele piorar um pouco, aí para internar, às vezes o pessoal do HC é meio chato, eles ficam pedindo que você tenha um resultado positivo para poder te transferir para uma ala. Então, dá um toque nele para ele se despertar assim, para ele forçar um pouco, tentar fazer o exame logo, porque aí se ele for precisar mais na frente, ele tá com o exame na mão para poder internar ele, se precisar. Mas se ele já tá faz um tempinho aí, não piorou ainda, vamos torcer para que ele melhore, né? Fora ele, eu acho que também ainda tem mais a Tatiana e tem mais uma outra, eu não me lembro o nome agora. Não sei se ela pedi para ela entrar em contato com o senhor. Teve duas alunas que falaram comigo e eu já falei com elas também para elas ficarem relaxadas aí, que a gente dá um jeitinho depois, elas me entregam mais na frente, ver como é que faz aí. Eu já falo um pouco mais sobre o MP2, deixa eu entrar um pouquinho mais de gente aí. Tive umas orientações novas aí da direção que estão rolando, para falar de MP2. A gente está perto da linha, a gente está na linha reta final mesmo já, tá, viu, gente? Eu estava olhando no sistema hoje e do dia 24 ao dia 30 de junho é o período de encerramento mesmo, assim, tipo, a gente vai rever nota, para rever aluno que está com problema, passar substitutivas, tipo, aliás, as substitutivas já até para ter sido passada no dia 24, se não me engano. Então, a gente está bem, já começando os encerramentos finais. A gente tem, acho que, um mês de aula, mais umas 4 aulas aí pela frente, 3, 4 aulas, acho que 4 aulas. E aí é nóis. Espero que vocês estejam gostando aí. A gente andou super bem com essa disciplina, a gente está até vendo coisa além já. Mais uns minutinhos aí, ver se aparece mais algumas pessoas. O que mais? Troquei minha internet aqui de casa, hoje tá uma fibra ótica e tal, não sei o que. Tomara que fique mais estável.
Ô, Janilson, já a gente conversa da NP2, eu tô só dando uns minutinhos para ver se aparece mais mais 2 minutos a gente conversa. Eu vi teu nome, você tá com nota de NP1? Você já checou? Aliás, os que entraram depois aí, chequem se vocês estão com nota de NP1 direitinho, se não, procurem aí. Quase todo mundo entregou, tivemos umas poucas baixas, só até passei uma relação para os representantes aí de quem não entregou e tal. Então, a maioria das pessoas, dos alunos tá andando, conseguiram fazer o semestre. Hoje saíram 3 notícias, só para falar algumas abobrinhas enquanto o pessoal não entra aí. Hoje saíram 2 notícias boas para o Bolsonaro, interessantes aí, e uma terceira que parece ruim, mas eu acho que é boa para ele no final das contas. Uma foi que o resultado dos exames dele lá no STF, o STF divulgou e eram negativos. Eu não sei porque toda essa lambança, toda essa confusão. Eu não li as decisões do judiciário sobre esse assunto. É um assunto bem interessante, porque mexe com o direito direito à privacidade, né? Eu acho meio complicado ficar liberando os exames pessoais dele aí por decisão judicial, mas eu não sei qual foi o arrazoado que os tribunais e o judiciário deu aí, os que mandaram ele entregar os exames. Eu não sei muito bem qual foi a justificativa, porque é um direito constitucional, o direito à privacidade, então não está tendo nenhuma investigação criminal em cima dele que justificasse esse tipo de coisa. Até existe o crime de exposição ao perigo, então se ele tivesse realmente doente, soubesse que estava doente, esses passeios que ele tem dado aí, essas passeatas que ele tem feito, apertando a mão das pessoas e tal, é tipo penal, isso aí é crime. Mas ele não está. Mas eu não entendi muito bem, eu queria ler essa justificação judiciária. A primeira instância e o Tribunal Regional Federal da primeira região deram que ele tinha que entregar os exames. Ele até deu uma engambelada, entregou o relatório médico, mas não entregou os exames para os juízes, aí os juízes ficaram meio irritados com isso. Mas o STJ ele reverteu a decisão das instâncias inferiores, dizendo que ele não precisava entregar os exames dele, também não viu arrazoado. E o STF finalmente falou que tinha que entregar mesmo, também não viu arrazoado, mas é meio complicado. Aí saiu que é negativo. Então, todo esse bafafá aí, à toa. A outra notícia que eu vi, eu não vou lembrar agora, que também é interessante do ponto de vista jurídico. Deixa eu ver se eu vejo aqui. A terceira que estão... não, a segunda, desculpa. A segunda é ruim para ele, né? Que é a coisa da hidroxicloroquina. Aliás, está rolando até umas discussões no grupo dos professores, que tem vários professores que acham que a tal da cloroquina é boa, sem citar nomes e tal, alguns que gostam muito do Bolsonaro, e aí dizem que a cloroquina é boa, e os médicos têm receitado, né? Aqui em Macapá, pessoal que... A Ronelli perguntando se não tem a ver com interesse público pelo fato dele ser presidente. É o caso da liberação dos exames dele. Pois é, Ronelli, eu não vi o arrazoado, então tem que ler a decisão. Se tiver paciência, dá uma pesquisada na internet para você ver a decisão. O que foi argumentado, o que foi entendimento. Por mais que tenha interesse público, é meio complicado. Assim, tem que ter, essa argumentação aí é meio difícil de fazer. Mas sim, sobre a cloroquina, que o novo ministro de Saúde falou que a cloroquina não tem nenhuma pesquisa que indica que ela tem nenhum efeito. Eu já vi algumas pesquisas na internet, já li 3 pesquisas na internet sobre isso. São pesquisas, inclusive, internacionais, que foram feitas com um N grande, com várias pessoas, e todas negativas, aí, dizendo que não tem efeito nenhum. Em alguns casos é prejudicial, porque a cloroquina ela mexe com a pressão do sangue um pouco, e quando a pessoa está em crise respiratória, ela morre por ataque cardíaco, na verdade. Quando o seu pulmão não está funcionando direito, porque não está conseguindo oxigênio, o teu coração ele tenta bater mais rápido para bombear o oxigênio mais rápido, para compensar a falta de oxigênio que o teu pulmão não está conseguindo atingir. E aí ele vai batendo mais rápido, mais rápido, mais rápido, até chega o ponto que ele não aguenta e você tem um ataque cardíaco e morre. Então você morre do coração mesmo quando você está com insuficiência cardiorrespiratória.
Mesma coisa que tem câncer no pulmão, qualquer tipo de problema no pulmão, assim, a pessoa morre por ataque do coração, na verdade. Por isso que quem tem pressão alta, diabetes, piora a situação dessas pessoas aí. E a hidroxicloroquina, como ela mexe na pressão sanguínea um pouco, ela piora um pouco esse quadro da taquicardia. Então, na verdade, ela é prejudicial aos pacientes. Pelo que eu tenho visto. De novo, eu não sou médico, mas você sabe ler um artigo científico mesmo. Você entra no Google acadêmico, põe lá hidroxicloroquina, Covid, você vai ver todos os artigos publicados já no assunto. Uma pesquisa feita pelo Sírio-Libanês, junto com a Universidade de Oxford. Tipo, acho que saíram até agora, falam que não tem efeito, e o efeito que tem, inclusive, é prejudicial. Aí eles me irritam um pouco, as pessoas falam, não, mas minha prima tomou e melhorou, ou minha tia tomou e melhorou. Tá dizendo, criatura, tu sabe se ela melhorou por causa do remédio ou se ela ia melhorar sem o remédio? Porque é por isso que o estudo científico é feito com N grande. N grande é várias pessoas. Aí metade você dá o remédio e metade você dá placebo. Tipo, 300 pessoas você dá o remédio, 300 pessoas você dá o placebo. Aí você vê dos que ficaram doentes, quantos melhoraram e qual que a velocidade com que melhoraram. Aí você verifica estatisticamente, tem que ser estatisticamente relevante a sua amostra. Estatisticamente, o remédio teve efeito ou não. Não essa coisa de evidência idiosincrática. Eu conheço uma pessoa que melhorou com remédio e tal. O negócio não é ciência. Mas aí o ministro da Saúde se posicionou falando contra, né? Porque as evidências científicas são contra, seja você a favor ou contra o Bolsonaro, não tem nada a ver. A ciência, a verdade, os fatos são... não tem o que se discutir. Pode ser que tenha algum estudo posterior que mostre que tem efeito, mas por enquanto todos são negativos. Aí fica essa discussão. E o pessoal aqui em Macapá tem dado cloroquina para os pacientes, eu acho que meio que como para parar de encher o saco, sabe? Os médicos têm dado, como tipo um Ave Maria. Dá o remédio e vá para casa para não ficar no meu pé. O problema é que eu vi uma notícia super triste essa semana, não sei se eu comentei na aula passada com vocês já. Teve uma menina da Unifap, uma menina de 19 anos, super novinha, tinha acabado de passar no vestibular, filha de família pobre, passou em química na Unifap, e ela tem lúpus. E lúpus é uma doença que você precisa tomar cloroquina, porque é autoimune. E aí ela ficou sem cloroquina, porque não tinha cloroquina na cidade, não tinha onde comprar. Aí ela entrou num quadro aí pesado de lúpus, ela teve que ir para o hospital para ser tratada, e no hospital não conseguiu tomar cloroquina, porque não tinha dado para os pacientes tudo que estão aí com Covid sem necessidade. Ela pegou Covid no hospital e morreu. Então, é complicado essas coisas, eu fiquei bem chateado com essa história. Os médicos têm passado também ivermectina e azitromicina, né? Mas não é para Covid essas coisas. É porque você chega com tosse, chega com quadro de infecção respiratória, e o médico não sabe o que você tem. Você tem Covid, você tem gripe, você tem uma infecção na garganta de bactéria. Então, ele passa um coquetel de remédios para você não ter que estar indo lá no hospital, fazendo teste, exame. O médico já te taca remédio, porque aí, se for uma bactéria na tua garganta, por exemplo, a azitromicina resolve, que é antibiótico, né? Mas para Covid não resolve nada. Então, se for Covid, o remédio não tem efeito nenhum aí. Então, na prática, a gente não tem remédio para Covid, não. Esse negócio de hidroxicloroquina, ivermectina que estão dando e tal, não é para Covid. O único remédio que eu vi um estudo científico e começaram a dar nos Estados Unidos que tem um efeito de melhorar o tratamento, da pessoa sair do quadro mais rápido ou impedir que entre no quadro de síndrome respiratória, que eu não tenho visto ser receitado aqui no Brasil, porque é um remédio caro e difícil, é um remédio para ebola, eu até mencionei na aula passada, chama Remdesivir, que é um antirretroviral, é um remédio para vírus mesmo, e ele tem tido um efeito, já tem estudos com N grande que mostram que os pacientes saem do quadro mais rápido quando tomam Remdesivir. Aí começaram a distribuir nos Estados Unidos, é um remédio que você até é injetável, é uma ampola. Mas já tem 22, acredito que já dá para a gente começar. Vamos lá. Então, só para me repetir 23 agora. Para me repetir, cheque a nota de vocês na NP1, tá tudo ok, se não me procurem, a gente já falou sobre os alunos que estão com problema aí, e a gente está resolvendo aí por fora, tá? NP2, repetindo que a gente está com, assim, um mês de atividade, ainda daqui um mês a gente vai terminar tudo. A gente andou super bem no curso, a gente viu toda a matéria, a gente está vendo coisa além até agora. E
vocês trabalharam bastante, né? Vocês fizeram 2 atividades comigo já, então bastante exercício aí. Eu pensei em passar uma terceira, mas a gente vai conversar sobre isso aí. Então, essa semana chegou uma notícia que a direção quer que a gente use uma ferramenta online aí, da Microsoft, uma ferramenta que eles estão disponibilizando para a gente começar a se familiarizar. Professor, Alguém quer falar? Fala, Beatriz. Times, é alguma coisa Times o nome. Eu sei qual é essa ferramenta. Eu até convidei o pessoal para a gente usar a nuvem, tá? Com e-mail institucional para criar. Eu vou botar aqui no chat o nome. Se não me engano é essa. Eu não sei porque eu não mexi nela ainda. Eu acho que é isso, porque a ferramenta da Microsoft que mexe com essas coisas de sala de aula e tudo é o Teams. Sempre que eu uso ele na pós do CEAMA também. Eu acho que é esse, mas eu não mexi com ele ainda porque minha senha tá meio bronqueada. Eu vou ter que ir lá segunda-feira para resolver isso daí. E aí, a notícia que eu tenho é que ela está querendo que a gente se familiarize com a ferramenta e tal, porque para a gente provavelmente vai usar na NP2, está tendo uma pressão nesse sentido aí. Eu preferia que não fosse obrigatório o uso dela, porque a gente está no final do curso agora. E aí, olha, a Beatriz está até falando, todo mundo vai ter que usar o e-mail institucional, vocês vão ter que logar no sistema, vocês vão ter que aprender a mexer nesse sisteminha aí. Eu até aprendo rápido, mas tem aluno que tem dificuldade. Tem gente que está sem internet, tem gente que tá com dificuldade de acesso à internet, tem gente que só está assistindo aula pelo celular. Então, usar uma outra ferramenta agora no final do semestre pode gerar problema para vocês. Então, eu estou meio que brigando nos bastidores para não ter esse negócio aí. Fora que a gente tem uma segunda atividade feita, então eu preferia que a gente pegasse a NP2, que vocês já fizeram, quem não fez ainda vai fazendo aí até a data que eu falar para entrega aí final, e aí a gente usa esse exercício da NP2 que vocês fizeram para dar a nota da NP2, e aí depois a gente vê substitutivo aí como é que resolve. Vocês não terem que fazer um terceiro trabalho, e ter que aprender uma ferramenta nova, e todas as dificuldades que eu falei para vocês, mas, né, aquele bordão autoritário, manda quem pode, obedece quem tem juízo, receber a ordem aí de cima que tem que usar a ferramenta e tal. Aí a gente vê como é que faz. A não ser que role uma revolta aí, a gente vai ter que provavelmente obedecer. Mas eu tenho tentado, nos bastidores aí, falando com o Renato, botar pressão para não ser necessário aí. Mas vamos ver como é que caminha a carruagem, tá? Até porque tem um mês só de aula, então... mas enfim. Eu acho que era isso, de NP1 e de NP2. Se tiver alguma pergunta aí, me interrompam, tá? Vamos começar a matéria. De novo, tem pouca coisa. A gente tem 2 decisões judiciais aqui para analisar com vocês, que estão bem legais. E alguns alunos me perguntaram depois da aula ontem, tiveram alguma dificuldade de entender um pouco a primeira decisão, que foi a que a gente falou sobre policial infiltrado na aula passada, foi outra decisão relativa a policial infiltrado, e eu vou dar um retorno nela e falar dela de novo com vocês, tá? Vocês leram? Se quem tiver lido, tiver perguntas, antes de eu começar a falar, pode perguntar. Professor, eu li e tal, sobre o que está falando quando faz isso aqui. É super importante que vocês leiam, tá? Principalmente quando é atividade assim que a gente vai analisar um texto, ponto a ponto. Vocês já absorvem bem mais, aproveitam bem mais a aula se vocês tiverem lido com antecedência o material que eu passei. Então, perguntas antes de eu começar a falar aqui das decisões, com calma, com vocês? Quem leu, gostou? Eu estou só esperando eu falar do texto. Vocês aproveitam bem mais as aulas se vocês lerem, gente. Bom, ninguém está se manifestando, eu vou falar aqui. Deixa eu abrir aqui. Sim, antes de eu começar, um terceiro ponto que eu estava vendo de política essa semana, que também está interessante do ponto de vista jurídico para a gente analisar, foi que o ministro da Saúde está tentando fazer acordo aí com os prefeitos e estados, governadores, para fazer um cronograma organizado sobre como que a gente vai sair da quarentena. Na Inglaterra, eu tenho acompanhado muito na Inglaterra pela BBC, como é que eles têm feito. Eles estão começando a sair da quarentena devagarzinho, eles prepararam todo um cronograma com critérios científicos, que metas têm que ser atingidas para mudar de
isolamento social, para um isolamento parcial, enfim, critérios. Que aí, quando você atinge essas metas, o governo pode abrir um pouquinho para a gente sair na rua, mudando as regras. Né? Algumas atividades que não podiam estar acontecendo passarem a acontecer. E caso essas metas não forem atingidas ou houver um retrocesso, você retorna também a uma situação anterior. E aqui não tem nada nesse sentido, né? Tem o governo federal só falando para a gente, o presidente só falando para a gente, tem que sair, a economia tem que funcionar e tal, todo mundo tem que trabalhar, não sei o quê. Mas não tem critério, então fica complicado abrir. E os governadores que estão com a mão no gatilho aí não abrem, não soltam a gente na rua com medo de dar um retrocesso. Isso tudo tem a ver com uma decisão do Supremo que teve no início, a gente podia até dar uma olhada, mas não é matéria de constitucional aqui com vocês, mas é outra decisão interessante para olhar, porque logo no início surgiu esse questionamento do Supremo sobre quem teria autoridade para decretar e decidir o nível de isolamento social, se era o governo federal ou se seriam os estados e municípios, tendo visto que na Constituição é competência concorrente entre União, Estado e município. Historicamente, no STF, quando existe conflito de competência em relação às competências comuns da Constituição, o STF tende a decidir que é da União a competência, a palavra final, porque é a União que tem enfim, a justificativa jurídico-política a União é que tem a prerrogativa de estabelecer regras gerais. Historicamente, no Brasil, a gente tem uma federação muito centrada na União, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde os estados têm muito mais poder comparativamente com o Brasil em relação ao poder da União. Mas dessa vez, a contrário senso, o Supremo Tribunal decidiu que quem tem os poderes para decidir essas questões, partindo da ideia de preservação da vida como prioridade, são os estados e os municípios. Então, se a decisão for para fechar mais, a última palavra é do prefeito ou do governador aí na situação, né? Então, é bem interessante. E aí, tendo em vista isso, o TAS tem tentado fazer, o novo ministro tem tentado fazer uma articulação política com os governadores para quando tiver uma decisão aí sobre como proceder em relação a abrir a economia, tiver algo acertado aí entre nível da União, nível dos estados e nível dos municípios, para não ter conflito jurídico, para não ter briga e as coisas andarem de uma maneira mais razoável. Então, tá bem interessante acompanhar esse processo aí. Mas vamos passar para a aula, então. A primeira decisão, eu vou até jogar para vocês para a tela aqui. Vou ligar o ar aqui, está meio quente. Primeira decisão, vamos falar sobre crimes sexuais, pornografia infantil e WhatsApp, que é uma decisão que eu achei bem interessante sobre esse assunto. Vocês devem estar vendo aí a decisão na tela. Não é essa, peraí. Interromper. Compartilhar tela. Crimes internacionais e pornografia. Deixa eu abrir aqui a decisão. Pronto. A colega está falando aqui. Boa noite, Abimael. Pois é. Vamos ler aqui alguns trechos da ementa que eu pensei aqui quando estava estudando, que são interessantes para a gente entender. Começando aqui na página 7, tá, gente? Que é onde interessa mesmo. Bom, trata-se de incidente de incompetência que o STJ está julgando. É uma decisão do STJ, tá? Incidente de competência, vocês já estudaram? Quando há um conflito de competência entre tribunais diferentes, de jurisdições diferentes, então, dois tribunais de justiça estão se entendendo competentes, ou um tribunal de justiça e um tribunal regional federal, que é o caso aqui, Justiça Federal versus Justiça Estadual, ou Justiça Federal versus Justiça Eleitoral, qualquer tipo de competência desse sentido, o conflito vai ser decidido pelo STJ, porque o STJ é que está acima dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça, né? E aqui, vou ler aqui uns pedaços para vocês. O conflito merece ser conhecido, uma vez que os juízos que suscitam incompetência estão vinculados a tribunais diversos, sujeitando-se, portanto, à jurisdição dessa corte ao teor do artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal.
que é o que fala isso que eu disse para vocês agora. Questiona-se se é competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal inquérito policial que investiga o cometimento em tese de crime de compartilhamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Artigo 241 da Lei 8.069, 1990, por meio da rede mundial da internet. Por meio, desculpa, da rede mundial de computadores e internet. O crime de pornografia com crianças, com pornografia envolvendo criança e adolescente, via de regra, seria um crime julgado pela Justiça Estadual, porque é um crime comum, né? Então, se eu estou tirando foto de criança e vendendo para as pessoas na rua, seria, a princípio, julgado pela Justiça Comum. Porém, vou pular aqui a parte do caso concreto, porque o caso concreto não interessa muito para a gente, não, tá? O que interessa é a parte da procedimental. Com efeito, a Justiça Federal é competente, conforme disposição no artigo 5º, 109 da Constituição Federal, quando se tratar de infrações previstas em tratados ou convenções internacionais, como é o caso do racismo, previsto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário, assim como nos crimes de guarda de moeda falsa, de tráfico internacional de entorpecente, de tráfico de mulheres, de envio ilegal de tráfico de menores, de tortura, de pornografia infantil e pedofilia, e corrupção ativa e tráfico de influência nas transações comerciais internacionais. Esses tipos penais aí todos, se vocês pararem para pensar, eles se encontram não tipificados, mas previstos em tratados internacionais. Portanto, pela regra do artigo 5º, do inciso 5º do artigo 109 da Constituição, deveriam ser julgados pela Justiça Federal. Mas, não obstante essa previsão da Constituição, e o fato dessas condutas estarem previstas em tratados internacionais, a terceira seção dessa corte vinha entendendo que deviam estar presentes também indícios de transnacionalidade do delito, de forma a justificar o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Se vocês olharem mais para baixo aí, ele vai mencionar alguns julgados. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ prevêem que nesses tipos de crimes aí que estão citados no parágrafo anterior, não basta que exista a previsão em tratado internacional para a competência da Justiça Federal ser resguardada, não obstante o que fala a própria... Oi, Jéssica, você quer falar alguma coisa? Não, professor, foi errado. Não obstante o que fala a nossa Constituição Federal, por quê? Porque se vocês pararem para pensar, tem tratado internacional sobre tudo. No Brasil é secretário de tudo quanto é tipo de tratado internacional. Se esse argumento fosse válido, somente analisando a Constituição, seria o caso de muitos crimes que hoje em dia estão na competência da Justiça Estadual acabarem indo parar na Justiça Federal. E eu acho que foi com esse olhar que o Supremo e o STJ estão olhando para o problema. Então, portanto, a interpretação que o Supremo e o STJ deram para evitar que muitos crimes de importância local tivessem seus inquéritos, seus julgamentos transferidos para a Justiça Federal, para evitar uma avalanche de ações penais na Justiça Federal, que não foi para isso que ela foi criada, a princípio, o Supremo e o STJ criaram mais um pré-requisito que não está previsto na Constituição, mas que, por interpretação constitucional, foi criado, tá? Que é esse pré-requisito de estarem presentes indícios de transnacionalidade do delito. Ou seja, na hora de verificar se a petição inicial, ação penal ou inquérito policial vão correr por conta da Polícia Federal e do Judiciário Federal, ou da Polícia Estadual, das Polícias Civis Estaduais e dos Judiciários Estaduais, é necessário observar se existem indícios de transnacionalidade, no caso concreto, tá? Então, é um pré-requisito que diz respeito ao caso concreto. Se não houver esses indícios de transnacionalidade, não é porque o tipo penal citado aí na investigação faz parte de um tratado internacional, não é só por causa disso que haverá deslocamento de competência para a Justiça Federal, tá bom? Então, é bem interessante nesse ponto aí. Para tanto, fazer-se necessária a demonstração de que houve publicações ou divulgação de imagens de pornografia infantil na internet, alcançando efetivamente destinatários fora do país. Eu não vou citar, eu vou ler aqui os julgados. No entanto, no dia 29/10/2015, a matéria foi posta para... Peraí. Gabriela perguntando, de que seria esse indício de transnacionalidade? Fato, tá? Esse indício seria um fato. E a interpretação sobre esse fato seria
analisada pelo juiz que estivesse monitorando o inquérito policial, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O que seria esse indício? Alguma coisa que caracterizasse que essa pornografia ou esse tipo de crime está sendo teve seu resultado, por exemplo, alcançado em outro país. Porque tem crime, por exemplo, o crime enfim, o próprio crime de pornografia. A gente vai ver aqui no caso concreto como foi essa interpretação, tá? Eu não quero me adiantar, porque essa resposta tua vai vir mais na frente, mas me adiantando um pouquinho, o indício é um indício de fato. Então, algo que mostre que o crime ocorreu ou teve seu resultado, ou seus agentes que cometeram esse crime estão localizados fora do Brasil. Tá? Então, é uma análise sobre fato concreto, que vai de caso a caso. Não tem como eu te dar uma resposta peremptória para todos os casos aí. Basicamente, você tem que analisar no caso concreto se as situações de fato, nas situações de fato, existe transnacionalidade. Se o crime foi cometido aqui no Brasil, mas teve resultado internacional. Se o crime foi cometido fora do Brasil e teve resultado dentro do Brasil. Nessas situações que... Desculpa, se os agentes não, tá, gente? Foi um erro que eu cometi. Não, se a pessoa fugiu para o exterior, não tem nada a ver. A pessoa vai ser julgada ainda e a execução da sentença vai ser dada na justiça estadual. É se o crime, o fato concreto do crime ocorreu aqui ou se o resultado do fato concreto teve resultado aqui no Brasil, mas foi o contrário, foi... Desculpa, deixa eu organizar melhor. Se o fato que gerou o crime aconteceu aqui ou no estrangeiro, ou se o resultado do crime aconteceu aqui ou no estrangeiro. Tá, Gabriela? Acho que eu te respondi. Vamos lá. No entanto, foi exposto ao exame do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário é bem interessante, que ele gerou, criou-se um paradigma sobre esse assunto. Em sede de repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a fixação da competência da Justiça Federal para julgamento do delito previsto no artigo 241A do ECA pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da intencionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter, que é justamente isso que a Gabriela está perguntando aí, né? Por sua vez, a constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do material pornográfico tivesse sido feita em ambiente virtual, de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito em qualquer parte do planeta que esteja conectado à internet, independente da ocorrência efetiva de acesso no estrangeiro. O que o Supremo estabeleceu nesse caso concreto? Em crimes de pornografia pela internet, pressupõe-se a internacionalidade do delito, tendo em vista que se o crime foi cometido e disponibilizado num site da internet, qualquer pessoa no mundo inteiro pode acessar aquele site e acessar aquela pornografia. Então, a potencialidade de qualquer pessoa no mundo poder acessar aquela pornografia entrando num site de internet geraria a caracterização da internacionalidade, da transnacionalidade do delito e, portanto, o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tá bom? Essa foi a interpretação do Supremo à época. Aí tem a ementa e tal, é bem interessante para ler. A competência para o processamento e julgamento do crime será da Justiça Federal, quando preenchido 3 pré-requisitos essenciais. Tá aí, ó. A conduta tenha, ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente, respondendo diretamente aí a pergunta da Gabriela. A Gabriela perguntou, se não me engano. Cadê? Estão me perguntando aqui de novo. Isso. Isso é item 4 aqui. Para fins do preenchimento do terceiro requisito, é necessário que o exame entre a conduta praticada, o resultado produzido, ou que deveria ser produzido, se extraia o atributo da internacionalidade dessa relação. Juiz adora falar a mesma coisa de várias maneiras diferentes, tá? Mas é basicamente isso. Se o ato cometido, se iniciou-se o cometimento do crime no Brasil ou se o resultado deu-se no Brasil. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Quando a publicação de material contendo pornografia infanto-juvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito em qualquer parte do planeta que esteja conectado à internet, a constatação da internacionalidade se infere não apenas do fato de a postagem se operar em cenário propício ao livre acesso, como também que, ao fazê-lo, o agente comete o delito justamente com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas, inclusive assumindo o risco de que os indivíduos localizados no estrangeiro sejam igualmente destinatários do material.
a potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido. Ou seja, você não precisa demonstrar que alguém entrou no site, alguém lá da Alemanha ou do Japão acessou o site para baixar a pornografia. Só você ter colocado aquela pornografia infantil disponível na internet, num site, já pressupõe a potencialidade desse dano, até porque ninguém vai ficar analisando quantas pessoas entraram no site, onde é que entraram. Até porque existem vários mecanismos aí para falsear e mascarar o acesso. Você pode alugar eu não vou entrar muito em aspecto técnico aqui, mas quem é de TI sabe. Você pode alugar um acesso do país para acessar o site. Tem gente, por exemplo, que assiste Netflix dos Estados Unidos aqui no Brasil. Como é que se acessa o Netflix dos Estados Unidos? Porque o Netflix dos Estados Unidos é diferente daqui, do que tem disponível para assistir, tá, gente? Você mascara o teu IP comprando aí um serviço de mascaramento de IP na internet. E aí parece que você mora nos Estados Unidos, mas você não mora lá. Mas eu não quero entrar muito no aspecto técnico. Vocês entenderam aí a lógica do Supremo, né? Só de você colocar aquilo ali exposto num site internacional, a potencialidade do VPN, Beatriz sabe o que é. Eu não quis entrar muito no assunto, Beatriz, porque tem gente que não sabe dessas coisas. Só de você ter colocado o negócio num site, já a potencialidade já caracteriza a transnacionalidade, tá? Mas também aquele que poderia ocorrer conforme a própria visão constitucional. Basta a configuração para a configuração da Justiça Federal que o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro. Ainda que não haja evidência desse acesso, realmente ocorreu. É isso que eu estou falando para vocês. Aí, basicamente é isso, tá? Porém, contudo, no caso concreto que a gente está analisando aqui, não ocorreu a disponibilização do material pornográfico infantil em site na internet. O que ocorreu foi troca de mensagem de WhatsApp. Quem quer trabalhar em criminal, isso é tipo de coisa horrorosa, né? Troca de mensagem WhatsApp com as imagens aí criminosas. Então, portanto, não necessariamente houve a disponibilização dessas fotos na internet para todos. O que houve foi eu mandando uma mensagem para fulano com as fotos pornográficas para fulano ver. Então, não existe necessariamente essa coisa da transnacionalidade, porque não foi disponibilizado para potencialmente o mundo todo ver. Foi disponibilizado, assim, uma pessoa mandando para outra. E é esse o problema que foi gerado aqui, e daí é o ponto de discussão, no caso concreto, para saber se caracteriza-se a transnacionalidade, mesmo não tendo sido disponibilizados em site, mas sim em troca de mensagem, ou não se caracteriza essa transnacionalidade, portanto, caberia à Justiça Estadual julgar. O que você quer saber, Gabriela? No caso, o menor e o pedófilo, eu entendi. O que você quer saber exatamente? No caso, assim, porque o senhor falou que essas mensagens das fotos foram trocadas, né? Mas, no caso, está se falando, assim, do ato entre si, entre o pedófilo e o menor, porque isso também é um caso de pedofilia, né, professor? Eu teria que analisar o tipo penal exatamente, tá? Mas eu acredito que não. O que se trata é da troca de mensagem entre o pedófilo e os outros pedófilos. Os amiguinhos dele pedófilos também. Tá, ok. Aí eu teria que analisar o tipo penal com mais calma, mas provavelmente o que está acontecendo é isso. Porque o pedófilo ele não tira foto só para ele tira foto para vender para os outros, tá? Tá, ok. E aí, caracteriza-se ou não a transnacionalidade aí? Porque não foi disponível na internet, foi uma troca de mensagem de uma pessoa para outra. A não ser que essa outra ou outras pessoas morassem fora do Brasil, tem um problema aí, né? Então vamos ler aqui qual foi. Mas no caso, assim, eu não acho que poderia deixar de ser uma transnacionalidade, porque já que ele compartilhou com pessoas nacionalmente, no caso, né, no mesmo país, isso não significa que essas pessoas não podem compartilhar essas fotos com pessoas... Pois mas a pessoa, a gente tem que analisar a conduta do agente. O agente não é responsável pelos atos que os outros estão fazendo depois, tá? Tá, ok. Tá? Se eu roubei um banco, peguei esse dinheiro e dei para um comparsa, vendi esses produtos para um comparsa, e esse comparsa depois vendeu para outra pessoa, o crime de receptação de crime de produto roubado, não vai ser eu que roubei que vou responder pelaquela conduta daquela pessoa que revendeu aquele produto lá na frente. Eu respondo pela conduta do roubo, não pelo que os outros fizeram depois.
A pressuposição da internacionalidade, no caso de você colocar isso tudo num site internacional, se dá porque o cara que põe um site sabe que o negócio vai ser visto pelo mundo inteiro. Então, tá aí a intenção dele conectada com a transnacionalidade. Agora, se eu mandei essa mensagem só para o meu primo safado lá da Paraíba, a minha intenção não é expor a coisa para o mundo inteiro. Daí, não seria competência da Justiça Federal. E é essa a interpretação que o STJ chegou no caso concreto. Vamos ler aqui. Ora, no caso concreto, como bem ponderou o juízo suscitante na Justiça Federal, não há, até o momento, indícios de que o conteúdo pornográfico tenha sido divulgado em sítios internacionais de amplo e fácil acesso na internet. As imagens da vítima foram trocadas por particulares, via WhatsApp e por Facebook. Como se sabe, tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos estabelecidos no Facebook, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos pelo emissor da mensagem, desculpa. Trata-se de troca de informação privada, que não está acessível a qualquer pessoa. Tá? Aí eu não vou ler o resto, porque a gente já gastou muito tempo nessa decisão, mas aí vocês percebem como foi o diálogo aí para discutir essa transferência ou não de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual. Resumo da história. Se a foto foi colocada em site internacional na internet, é competência da Justiça Federal com base nos tratados internacionais que regem o assunto e com o artigo da Constituição que fala sobre tratados internacionais e a necessidade de transferência de competência para a Justiça Federal. Porém, se o crime foi praticado no mundo privado, onde agentes trocaram essas mensagens por WhatsApp ou por Facebook, é a mesma coisa que eu mandar por carta as fotos para alguém, tá? Então, todo o crime aconteceu aqui no plano nacional. Não há como se pressupor essa transnacionalidade. Entenderam? Vou pular para o próximo, tá? Qualquer coisa me interrompam. Passo a pegar a próxima decisão aqui. E professor, no caso, Fala. se as imagens foram enviadas para outro estado, por chat mesmo, continua sendo competência estadual? Competência estadual, aonde a conduta... aí eu tenho que ver com calma se é no estado onde se deu o resultado ou se é no estado onde o agente que cometeu a conduta gerou a conduta, tá? Desculpa que eu vou estar em falta com isso. Deixa eu anotar aqui, trazer a resposta para vocês na próxima aula. Eu não lembro com certeza. Eu acho que seria onde foi gerada a conduta, né, professor? Eu acho. Eu também acho, porque o fato de enviar deve... Vocês têm que lembrar isso da aula de penal, tá? Aonde se investiga um crime? Quando um crime tem o iter criminis, aonde o caminho onde do crime... Onde aconteceu, né? Aonde se deu o resultado. Essa é a regra geral do Código Penal. Então, se eu cometo um crime... Eu tenho que pensar um tipo penal aqui, onde o crime não seja instantâneo, onde o crime comece num lugar e termine no outro. Eu não vou conseguir dar nenhum exemplo concreto agora. Mas... Tá, vamos supor assim que o cara matou... Professor, não seria? Hã? Não vamos... Sequestro não seria um assim? Começa? Não, porque o sequestro, o resultado se dá da feita que você manteve a pessoa em cárcere privado. Não importa se você viajou com ela daqui para Paraíba, com ela dentro do carro, mas da feita que você botou a pessoa no carro, está o sequestro feito. Então, eu imagino que o crime vai ser investigado aqui. E se eu cometi um homicídio, mas, tipo, planejei... Aonde a pessoa morreu? Aonde a pessoa morreu? Não, tipo assim... Mas assim, tá, eu cometi um homicídio, mas aí eu quero ocultar o cadáver. E aí vamos supor, ocultar em outro estado. Aí, o crime de ocultação de cadáver é um crime conexo ao crime maior, que é o crime de homicídio. Aonde ocorreu o homicídio vão ser julgados os dois crimes. Entendi, tá. É o princípio do... Eu não vou lembrar o nome do princípio agora. Isso dá aula de penal, não é processo, mas... Quando você tem um crime mais importante que se conecta a outro crime menos importante, que foi feito para atingir o resultado mais importante, a competência é junta, mas em relação ao crime que tem um resultado mais importante, onde o bem jurídico defendido é mais importante, e aí a competência fica anexa ao primeiro. Mas dê uma perguntada para o professor Maurício daí, vai ser legal, porque ele vai gostar de vocês mostrarem interesse. Professor, numa situação dessa, o que acontece e tal. Mas é isso aí a resposta que eu estou dando para vocês, tá? Enfim, no geral é onde se dá o resultado que vai se analisar a competência aí. No caso do crime de pornografia, eu acredito que só de eu enviar a mensagem eu já estou gerando o resultado. Então vai ser analisado aonde mora o agente que cometeu o crime. Aí é lá que vai ser investigado o crime que ocorreu.
Mas, enfim, eu teria que olhar com mais calma. Peraí, cadê o... Peraí, gente, aguenta aí. Ai, que droga. Aguenta só um segundo. Peraí que alguém me perguntou aqui, que eu já olho o que perguntaram. Não foi pergunta, foi só concordando mesmo com o que o senhor disse. Ah, tá bom. Vamos olhar aqui agora. Não é esse. Ah, acho que eu fechei a tela. Ah, não, tá aqui. Esse caso concreto aqui diz respeito a um dispositivo. Esse é bem simples, tá, gente? Diz respeito a um dispositivo do nosso Código de Processo Penal que afirma que um juiz não pode sentenciar com base somente no inquérito policial. Ele tem que fazer instrução criminal, nem que seja para pegar o inquérito policial e interrogar, por exemplo, dar oportunidade, por exemplo, para ouvir o réu, ou abrir prazo para a defesa indicar testemunhas, abrir prazo para a defesa, para a acusação indicar testemunhas, ou simplesmente para ouvir na vara, na frente do juiz, pessoas que já foram ouvidas na delegacia novamente. Porque uma coisa, você ouviu a pessoa na delegacia, mas é importante que ela seja ouvida também na frente do juiz, passando pelos pré-requisitos do contraditório, da ampla defesa, para que tenha oportunidade para a defesa questionar o que está sendo acusado, o réu. Então, é importante isso. Tem um dispositivo no Código de Processo Penal, a gente vai ver aqui rapidinho, o artigo... É isso que eu estou viajando aqui, esse caso, peraí. Prova produzida extrajudicialmente. Tarará. Tem um dispositivo no CPP, que a gente vai ver já, que fala que não é possível que um juiz sentencie com base somente no inquérito policial. Se ele fizer isso, a sentença é nula. Tá? Para evitar situações onde o juiz preguiçoso simplesmente pega os inquéritos policiais todos e sai sentenciando. Né? Porque o que está em oposição aqui também é o princípio do livre convencimento do juiz. O juiz não é obrigado a pesar e sopesar todas as provas no processo da mesma maneira. Ele pode até, na cabeça dele, ele pode até pensar que tudo que está dito no inquérito policial já convenceu ele. Mesmo assim, ele tem que fazer prova ao longo do processo. Ele não pode basear a sentença só naquilo que foi dito no inquérito policial. Tá? Mas o dispositivo que eu estou mencionando aqui para vocês... deixa eu achar aqui a lei, o artigo certinho, que eu vou ler para vocês. Tarará. Deixa eu abrir aqui no CPP. Se não me engano, o artigo 155 do CPP. A Ronelli, que também está estudando esse assunto por fora, sabe o artigo. Lembra aí qual que é o artigo, Ronelli, que fala desse negócio aí? Você lembra, não? Acho que ela saiu. Estou sem microfone. Bom, enfim, tem um artigo. Vamos ler aqui que a gente vai achar esse artigo na leitura. Eu vou começar lendo a partir da decisão, tá? Da página 5, que é melhor. Então, só para resumir de novo o argumento. A defesa está argumentando que o juiz sentenciou com base somente no inquérito policial, sem ter fazido prova durante a instrução criminal. E a acusação está argumentando, o Ministério Público está argumentando, que o juiz não precisa fazer prova no inquérito, na instrução criminal, podendo sentenciar somente com base no inquérito policial, só que o Código de Processo Penal fala que ele não pode. Tem um detalhe a mais aí nesse caso concreto. Esse detalhe a mais é que não se trata de sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de sentença de pronúncia, que é um troço diferente e esquisito no processo penal. E vocês vão estudar com mais calma quando forem estudar júri, mas vocês já sabem o que é. No tribunal do júri, ele é composto de duas fases. Tem a fase onde o juiz vai analisar se existem indícios de autoria e prova da materialidade, e trata-se de um crime
que tem que ser julgado pelo tribunal do júri mesmo. Ou não, se trata-se de um crime de latrocínio, um crime que teve resultado em morte, mas que a intenção do agente não era produzir a morte, tá? Tá bom, Bimael, não tem problema não. Portanto, não se trata de uma sentença no sentido material da palavra, sentença de pronúncia, porque ela não está condenando o réu a nada. Ela não está aplicando pena, ela não tem assim um efeito material no... Mais uma mensagem, peraí. Não tem um efeito material na condenação, na absolvição do autor. A palavra é até uma palavra meio estranha, sentença de pronúncia ou impronúncia, é um vocabulário meio esquisito enfim, é um troço esquisito no processo penal mesmo. Portanto, aplica-se ou não o dispositivo do Código de Processo Penal que fala que o juiz não pode basear a sua sentença somente no inquérito policial, porque não se trata de uma sentença material no sentido estrito da palavra, trata-se de uma sentença de pronúncia, que é um troço diferente. É a sentença que o juiz já vai afirmar que esse caso concreto vai ser julgado pelo tribunal do júri ou não, vai ter uma desclassificação do crime aí. Por isso que está a discussão, tá entendendo? Tô entendendo? Vamos ler aqui. A pretensão recursal não merece êxito, pois a parte agravante não apresentou fundamento capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado. Deixa eu achar uma parte mais importante aqui que fala. Professor, no caso, assim, deixa eu ver se eu entendi. Ele poderia ter usado desse recurso porque essa sentença que ele deu, ela não afetaria de forma drástica quem estava recebendo, é isso? Essa é a argumentação, porque como é uma sentença que não produziu resultados, não se aplicaria o dispositivo do Código de Processo Penal que fala que o juiz não pode basear sua sentença somente em inquérito policial, ele tem que fazer a instrução criminal. Só que é meio esquisito, porque a sentença de pronúncia é um bicho estranho, então o tribunal está tentando resolver essa questão do ponto de vista material para assentar essa questão. O argumento das duas partes aí tem mérito, tá? Se a gente parar para pensar. De um lado, você tem uma pessoa dizendo que o juiz tem que fundamentar a sua decisão com base no processo e não somente no inquérito, e o outro dizendo que não precisa basear no processo, ele pode se basear somente no inquérito, porque a sentença de pronúncia não é uma sentença materialmente falando. Entendeu? Vamos ver o posicionamento do STJ aqui agora. Tarará. Deixa eu chegar logo no que os juízes falam, os ministros falam aqui. O tribunal local... Peraí. Frise-se que, ao confessar o crime em juízo, o corréu Raimundo Lopes Gonçalves assumiu inteiramente a autoria e afirmou que não participou. Não, isso aqui não interessa pra gente. Eu quero só a matéria jurídica mesmo. Bom, vamos ler esse pedaço aqui. No Estado democrático de direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção da inocência à medida que se dá por meio do procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. O entendimento do STJ aqui vai ser no sentido de que não é possível você condenar ou se pronunciar uma pessoa com base somente no inquérito policial, porque você não teria dado oportunidade para que se manifestasse o princípio do contraditório e da ampla defesa ao longo do processo. Portanto, a decisão do magistrado incorreria aí em violação ao direito do contraditório e da ampla defesa. Tá? O STJ aqui vai se posicionar a favor do réu. Esse é justamente elemento cognitivo. Enfim, aí tem muita poesia aí no meio. O que importa é esse ponto aí. Acho que não tem muito o que falar nesse caso concreto não, viu, gente? Eu sei que vocês têm que aprender a ler bem decisão judicial. O juiz adora falar a mesma coisa de 3, 4 jeitos diferentes. Vocês têm que chegar no ponto da questão, que é o que interessa.
É isso. É isso. Então, vocês entenderam a questão, né? Você tinha uma sentença de pronúncia que pronunciava o réu com base somente nos dados colhidos no inquérito policial, sem passar pelo processo. Existe dispositivo no Código de Processo Penal que veda isso quando se trata de sentença material. Ou seja, se o juiz estivesse dando uma sentença, ele mesmo, uma sentença normal, sem ser sentença de pronúncia, ele não poderia fazer isso já, porque o Código de Processo Penal veda isso, sob pena de nulidade da sentença. Ele vai estar atacando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse caso concreto, porém, é uma sentença de pronúncia, que é um bicho esquisito, mas o STJ entendeu que mesmo na sentença de pronúncia é necessário que seja dada oportunidade ao contraditório e ampla defesa, por exemplo, fazendo-se interrogatório do réu no processo. Por exemplo, abrindo-se prazo para indicação de testemunhas a serem ouvidas pelo juiz em plenário no julgamento da instrução criminal. É preciso fazer instrução criminal para sentenciar. Não é porque você está convencido plenamente, e o réu, nesse caso concreto, inclusive, admitiu o crime no inquérito policial. Ele sentou na frente do delegado e falou que cometeu mesmo o crime. Não é porque isso tudo foi feito na fase do inquérito que o juiz pode decidir com base somente nesses fatos. Deu para entender? Tá bom, Beatriz. Obrigado. Vamos para a terceira. Vamos retornar agora para a decisão da aula passada, rapidamente. E aí a gente encerra, tá bom? Que já são 8h24, nem vi o tempo passar. Estão gostando de olhar as decisões? Não é melhor para aprender? Eu tava olhando questões de concurso outro dia, eu vi uma questão de juiz do Amazonas lá, eu não vou lembrar qual é a questão aqui, mas a pergunta, era uma pergunta que a gente tratou em sala de aula, de segunda fase de prova de juiz. Que era uma pergunta que você tem que saber interpretar a jurisprudência, mais do que simplesmente decorar a lei para poder responder. Deixa eu abrir o último caso aqui. A gente discutiu na aula passada sobre o policial infiltrado, tá? Não foi aquele primeiro caso que a gente viu sobre o policial infiltrado, é um outro. O primeiro ponto, eu vou passar rápido por esse, tá? A gente já deu nossa hora. O primeiro ponto aqui do julgamento do policial infiltrado é sobre, que eu mencionei para vocês, é sobre o papel. É isso? Peraí. Deixa eu ver se eu abri o certo aqui. Não, é esse aqui, desculpa. É muita tela, gente. Eu fico doidinho. Deixa eu ver se eu mandei o certo para vocês. Espera aí. Policial infiltrado. Tá aqui. Pronto. Primeiro ponto a ser analisado aí, relembrando com vocês, é que trata-se de um habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Foi aquilo que eu discuti com vocês, que o habeas corpus ele funciona tanto como ação como recurso, em geral, no processo penal. Existe bastante jurisprudência do STF e do STJ que julgam o habeas corpus, mesmo quando o caso concreto era caso de recurso e não de habeas corpus. Você tinha que ter entrado com recurso especial, um recurso ordinário, um recurso extraordinário, que seja aí no caso concreto, tá? Mas a pessoa, ao invés disso, entra com habeas corpus contra a decisão do tribunal, ou habeas corpus contra a decisão da primeira instância, e aí o habeas corpus ele ganha caráter de recurso, e não de habeas corpus mesmo. Contudo, o STJ e o STF sempre pontuam que uma coisa super estranha, engraçada no direito, é que eles sempre falam que o habeas corpus não é conhecido, porém dá-se a medida, concede-se a medida mesmo assim. O que isso quer dizer? Porque a gente sabe que sempre que um juiz vai julgar, ele primeiro vai verificar os pressupostos de validade do direito de ação. Se os pressupostos não estão presentes, o juiz não entra no mérito. Se é caso de litisπendência, se é caso de já transitou em julgado uma sentença sobre o assunto. Vocês já estudaram isso aí em processo penal, em processo civil e teoria geral do processo, tá? Tem qualquer impedimento aí para julgar o mérito, o juiz não julga o mérito, ele julga sem julgamento do mérito, afastando a ação. Sempre que ele faz isso, morre. O caso concreto acaba. A pessoa pode impetrar de novo a ação depois, corrigindo o problema que o juiz apontou, se for possível isso que seja feito.
mas não se julga mais nada, julga-se só os pressupostos. O habeas corpus é diferente. Acontece de o juiz, ou no caso o STJ e o STF, eles costumam julgar o habeas corpus, eles costumam não conhecer do habeas corpus, eles falam isso, eu não conheço do habeas corpus, porque ele está sendo impetrado substitutivamente ao recurso próprio, que deveria ter sido utilizado, que é um dos pressupostos recursais. Eu não posso entrar com apelação quando é caso de embargos infringentes, eu não posso entrar com recurso extraordinário quando é caso de recurso especial. Vocês sabem isso. Vou aprender com mais calma mais na frente qual a diferença de um para o outro, mas de linhas gerais vocês entendem isso, né? Eu não posso entrar com uma apelação se é caso de agravo do instrumento. Isso impede a análise. Mas o STF e o STJ entendem que, no caso do habeas corpus, eles não conhecem da ação, porém, eles dão a medida mesmo assim. Porque trata-se de uma coisa muito séria, que é cerceamento de liberdade e tal, é uma exceção no direito do habeas corpus. Então, esse é o primeiro caso, a primeira coisa discutida nessa emenda aí. A segunda coisa trata de supressão de instância. Existe aí, depois se vocês quiserem ver com calma, leiam o julgado, existe um argumento que é utilizado, eu não vou lembrar exatamente qual, mas é um argumento que é utilizado, tá aqui. Não é esse o argumento. Existe um dos argumentos aí que a parte argumenta que ela não argumentou na apelação. É um caso que se encontra no STJ, portanto, já passou pela primeira instância, já passou pela segunda instância e está na terceira instância agora. E o que está sendo discutido agora no STJ, um dos argumentos feitos pela parte aí, não foi discutido na segunda instância. E aí, qual é o entendimento do STJ nessa situação? Que ele não vai se pronunciar sobre o mérito desse argumento que não foi levantado em segunda instância, sob pena de supressão de instância. Tá? Então, isso em linhas gerais, tudo que você vai argumentar no STJ e no STF, você tem que ter argumentado também o princípio do pré-questionamento nas instâncias inferiores, em todas as fases, na primeira instância, na segunda instância, senão o STJ e o STF não vão analisar. Mesmo num caso de habeas corpus, que é um caso onde sempre o STJ e o STF vão além e julgam o caso mesmo não se tratando da peça correta a ser julgada, qual seja o habeas corpus. Mesmo numa situação dessa, mesmo assim, ele não vai julgar um argumento que não foi levantado em instância inferior. Tá bom? Isso vai aparecer aqui nesse caso concreto também, eu discuti isso na aula passada. Por fim, o ponto que é levantado aqui, principal, cadê? O ponto principal aqui, material que vai ser julgado, ele também não acolhe, se não me engano. Espera aí, deixa eu só terminar de ler aqui para lembrar. Tá, o ponto principal aqui trata-se do tipo penal do crime que está sendo julgado. Tá? O tipo penal aqui tem a ver com a lei de combate ao crime organizado. E é um tipo penal que fala da pessoa que interfere com a investigação criminal. Ela comete um crime, é um tipo penal. E aí a argumentação que a parte vem dizer é que essa ação que a gente cometeu de interferir na investigação se deu durante a fase do processo, não da fase do inquérito. E que a lei, o tipo penal da lei, refere somente à fase do inquérito policial e não da fase do processo judicial. Portanto, se eu cometi a conduta durante a fase do processo, eu não teria cometido o crime, porque o tipo penal se restringiria à fase do inquérito. A gente viu na aula passada que não foi esse o entendimento da STJ. A STJ falou que o termo investigação criminal que está na lei de combate aos crimes organizados, ele se refere tanto à fase do inquérito quanto à fase do processo também. Então, se eu cometi a conduta, qual seja, de interferir com as investigações criminais aí, em qualquer momento ao longo do processo, na fase recursal, na fase de julgamento, na fase do inquérito policial, em qualquer momento, eu estou cometendo crime mesmo assim. Esse foi o entendimento aí. Tá bom, gente? É isso. Dúvidas? Próxima aula eu vou escolher mais umas decisões para vocês aí. Eu vou botar no Google Salas Virtuais, então fiquem de olho para vocês lerem antes e tal, porque vocês sempre aproveitam melhor a aula quando vocês leem os textos, sim. Dúvidas? Certo, professor.
Gostaram? Sim, dá para entender legal. Então tá bom. Então, até semana que vem. E aí, espero que com mais notícias aí sobre como vai ser nossa NP2. Eu estou dando uma apertada nos bastidores aí. Se vocês puderem, deem também uma cutucada aí para saber como é que anda, de vez em quando, assim, dê uma perguntadinha para a gente ter uma posição aí. Eu espero que a gente não precise fazer outra avaliação, tá? Que eu pegue aquele segundo trabalho de vocês, que vocês têm que ter feito lá no Google Escolas Virtuais, e eu use ele para dar nota da NP2, mas vamos ver. Abração. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite.